Boa noite a todos que nos assistem também, em casa, ou que não puderam estar aqui. Espero que você seja abençoado pela palavra. Sei que Deus já está fazendo grandes coisas, como sempre a gente fala. E que você receba tudo que o Senhor tem para você. Amém. Então, eu queria só começar falando algo que um dia eu recebi, que essa palavra do Felipe me levou de todo o coração, me levou a lembrar disso. Um dia veio uma profeta, a profeta Norma, e ela falou para mim algo assim, que Deus se relacionava comigo na integridade. Daí, de repente, você pode até encher o coração numa hora dessa e falar, nossa, eu sou íntegra, né? Oh, eu sou íntegra. Mas Deus não estava falando disso. E quando eu saí daqui e fui buscar de Deus, eu sei o que Deus estava falando. Eu tenho sede pelo todo. Isso não é uma mentira na minha vida. E não é hipocrisia eu falar isso para você, porque quem colocou isso no meu coração foi Deus. Eu tenho sede por tudo. Eu tenho sede pelo 100%. Às vezes, meu coração não está o 100%, mas eu tenho sede por isso. E eu sei que é algo que o Senhor derramou sobre mim e derrama sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Sede pelo 100%, sede pelo todo, sede por não receber metade, por não ficar com metade. E aí eu entendi que o Senhor se relaciona comigo na integridade. E todo mundo passa por isso, e eu vou falar um pouquinho disso hoje. Todo mundo passa por isso, assim, de momentos em que você está sentindo a presença de Deus e age e tal, e momentos em que não está tanto. E aí você fala, comum, você às vezes não sentir o Espírito Santo falando e se movendo. Comum, às vezes, né? Você ter momentos em que as circunstâncias te deixam mais parado. Mas eu declaro sobre a sua vida, assim como é na minha, nesse momento, você vai ter um desespero no coração. E vai buscar a fonte. E vai ver o Senhor falando. E vai ver o Senhor agindo. E vai ver o coração queimando. Amém? Sede por integridade. E não a integridade que a gente sempre ouve falar de fazer somente as coisas retas. Porque isso é santidade. Integridade, mas é a parte que fala de santidade. E santidade é o que eu vou falar hoje. Coincidência? Sem a qual ninguém verá a Deus, que a palavra de Deus fala. Sem a qual ninguém verá a Deus. Mas bem, se você teve o encontro com Jesus, se você sentiu a presença de Deus, às vezes você nem... Não está carregando. Às vezes você... Deixa eu ver. Não está carregando aqui ainda. Alguém pode ajudar? Tá. Se você sentiu a presença de Jesus, se você teve um encontro com Ele, se você foi salvo, você vai lembrar do dia que você foi salvo, que às vezes você nem entendeu o que estava acontecendo. E isso eu ministro às vezes com as pessoas, igual eu estava falando semana passada, às vezes você não entendeu o que estava acontecendo. Eu não entendi. O dia que eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente, eu chorava, eu sabia que eu precisava de perdão e não sabia metade das coisas que estavam falando lá, eu não entendia direito. Mas eu sabia que eu precisava dele. E quando falou, eu te perdoo, quando eu sentia que o perdão dele estava sobre a minha vida, eu chorava, eu via. Era o Espírito Santo convencendo do pecado. Mesmo você tem entendimento no natural. E tem uma palavra que eu gostaria que você abrisse comigo, em Isaías. Essa palavra, esse versículo tem no... Quem fez o curso de casados, do Casados para Sempre, viu que lá... Você estudou isso na última lição. É Isaías, no capítulo 37, no versículo 30. E o iPad está com 5% de bateria e não está carregando. Para variar. Fala assim, e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei dos frutos dela. Amém? Vou pedir para eu orar agora. Não comecei orando, mas queria orar agora. Feche seus olhos. Senhor, eu declaro a minha dependência do Senhor. Eu declaro que
Eu sei que o Senhor é perfeito, que o Senhor é um Deus que fala, um Senhor, Deus que move, Deus que mudou os nossos corações, Deus que nos chamou, Deus que levou tantas pessoas aqui, sem mesmo entender, a ter um encontro contigo. Deus que colocou o seu amor no nosso coração e que nos amou primeiro. Eu te agradeço por isso. Te agradeço pela sua fidelidade, te agradeço pelo teu amor. Eu declaro a minha dependência do Senhor e te peço, Espírito Santo de Deus, eu não quero falar palavras que sejam somente palavras, mas eu quero declarar do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, e quero que a sua palavra seja falada nessa noite, não a minha, porque ela gera vida, Pai, nos corações, e é isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite, gerar vida, Pai, em nós, em nome de Jesus. Amém. E Isaías aqui, ele fala então assim, que esse ano você vai comer espontaneamente do que nascer, e no segundo, o que daí proceder, e no terceiro, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei frutos delas. O que está falando? Está falando de 3 estações. Está falando de uma estação que tudo dá, que tudo brota, e dali você come. Está falando de outra estação em que é mais difícil um pouquinho, mas que ainda vai colher do que estava vindo. E está falando de outra, meu filho, meu irmão querido, que se você não semear, você não colhe. Se você não come, porque fala, comei os frutos dela. Fala, semeai e cegai. Fala, semeai e colhei e comei os frutos. A verdade é que quando a gente encontra com Cristo, e você tem muitos aqui já tiveram essa experiência, eu creio que quase todos, de chorar, de se arrepender, de querer Jesus, você começa a comer do que você nunca plantou. E é fácil, nesse período, você ter uma fé sobrenatural, é fácil você querer as coisas e ver as coisas se movendo. Mas eu vou te dizer com muito amor, não é isso que Deus tem para você sempre. Tem um tempo de semear e colher, e isso depende de você. Tem um tempo de maturidade. E o Senhor está nos chamando a um tempo de maturidade para viver tudo o que Ele tem para a gente. O bebê não vive tudo. A criança não vive tudo. Mas o Senhor nos chama a um tempo de maturidade para viver na íntegra o que Ele tem para você e para mim. Amém? A gente precisa crescer. O Senhor falava isso com o meu coração. Precisa crescer. Estou falando isso porque eu sei que tem muita gente chegando. Calma, se você está nessa ânsia, nesse encontro, amém por isso. Se você está no segundo estágio, amém por isso. Mas se algo está morno na sua vida, eu vou te dizer nessa noite, a glória de Deus é tão presente nesse lugar, só depende de você. Ufa, tirei a responsabilidade de mim agora. Só depende de você. Só depende de você. Não depende do pastor. E o que eu estou pedindo, o que Deus falava ao meu coração, com respeito a vários assuntos. Falou sobre vários assuntos. Até eu compartilhava a respeito dos casamentos, né? Que nós teremos casamentos esse ano, né? Alguns seguidos. E Deus falava comigo que o casamento é um local de guerra. Lá se encontra muita gente que conhece a Cristo e não conhece a Cristo. E que a gente tem que estar atento, intercedendo pelas nossos queridos irmãos, né? Que vão casar. E para que a glória de Deus seja manifestada lá. Então Deus falava com respeito a isso, sobre guerra, sobre deixar o irmão na luta sozinho. E isso a gente faz com frequência. Eu vou dizer para você, tomando eu no meio, então a gente deixa o irmão na luta sozinho. E isso é coisa de imaturo. E Deus nos quer levar a um nível maior de maturidade. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente entende que nós somos corpo, e nós somos braços, e nós somos mãos, e nós somos um dos outros corpo. E todos têm o seu papel. Se você não faz o seu papel, algo fica deficiente no corpo. E eu queria pedir para que os ministros ficassem em pé nessa hora. Queria falar com vocês. Deus falou para mim que nós estamos deixando o outro na mão. E que muitas vezes a gente deixa o apóstolo Hélio na mão. Quando tem uma reunião, quando tem um culto, isso a gente sabe. A gente sabe, o Espírito Santo só está sendo misericordioso de lembrar a gente para a gente viver tudo o que Ele tem para a gente. Nós deixamos o outro na mão. Quando eu venho na intercessão na sexta, a intercessão não é a Luciana que coordena. A intercessão é o corpo de Cristo. O culto de quinta não são só as profetas.
É o corpo de Cristo. Se você puder, se Deus te levantar, esteja atento para o que Ele vai falar. E a mais ainda eu sei, e peço perdão, apóstolo Hélio, porque nós temos deixado o Senhor na mão. Amém? O culto que o apóstolo Hélio inventa, não é do apóstolo Hélio. O Senhor fala através dele. E é um tempo da gente crescer como ministro, e não deixar um ou outro na mão. Amém? Todos juntos. Todos juntos. Quando eu prego, não sou eu que prego. É o corpo que está pregando. Quando eu falo, não sou eu que falo. Amém? Amém. E assim também. Agora os ministros olham para o lado e falam, não me deixe sozinho. Porque uma chave que eu recebi na minha vida, importantíssima, foi... Eu já falei isso de púlpito já. Foi uma vez que um pregador veio e ele falou assim, que ia entregar uma chave. Para você orar por aquele que está pregando. E quanto mais você interceder pelos ministros e por aquele que está pregando, mais você vai receber da palavra. E eu falo mais uma coisa, que eu jogo a responsabilidade, e eu sou pastora, hein, sobre a sua vida. Se você não tem orado, não tem clamado a Deus, para que a voz de Deus seja clara, a voz de Deus sempre é clara, mas para que o ouvido de quem ministra seja sensível à voz de Deus, para que você receba, você está perdendo de receber mais, com precisão da parte de Deus. Você entende o que eu estou falando? É necessário acordar. É necessário maturidade. É necessário entender que essa guerra é sua. A guerra da sua vida, ela é sua. Mais do que minha. Nós, como ministros, nós vamos dar conta para Deus do que a gente tem ensinado. Mas você vai dar conta do que foi te ensinado e você não recebeu. Amém? Eu ouvi esses dias, né? Tanta gente não, agora eu estou sendo meio modesta, né? Nada de modesta, mas eu ouvi gente falando assim, que a mãe da Fê, quando você prega é tão doce, hoje o Senhor me deu uma palavra que é dura, não é fácil de ouvir, e você vai ver isso, e eu espero que você pense o mesmo no final, ou não, porque também, meu filho, é a palavra de Deus. Então, e aí Deus falou assim, já viu criança que você limpa o nariz? Aí você fala, deixa eu limpar o seu nariz. Aí ele faz assim. Ou então, quando cresce um pouquinho, fala, deixa eu limpar o seu nariz. Aí não faz nada. Fica assim, parado. Aí você fala, assoa. Assoa. Já viu? Quem é pai e mãe viu, né? Até que ele cresce um pouquinho, ele assoa e ele começa a te ajudar. Tem um peso que eu sei que nós temos... Tem algo sobre nós que a gente tem que ser exemplo, que a gente tem que falar para você, mas eu sei que hoje Deus está dando crescimento para a igreja como corpo, para que tenha menos peso sobre os seus líderes, para que eles possam avançar naquilo que Deus vai dar para eles. Amém? Amém? Entende isso? Vamos assoar o nariz? Vamos assoar o nariz? Igual quando criança, quando é bebê, tudo bem, você vai colocar a roupinha, não consegue pôr, mas você já tentou colocar roupa em criança maior, principalmente quando está meio com sono, que não está vigiando. Então, você coloca a perna, fica lá, a perna dura. Você não consegue colocar a roupa que você está querendo colocar. Nesses dias, Deus está querendo colocar uma roupa de santidade, Deus está querendo fazer, mas ufa, a responsabilidade não é só minha. A responsabilidade não é só do apóstolo Hélio. A guerra não é só minha. Sabe essa guerra que está na sua mente? Sabe essa guerra? Que às vezes fala, mas Jesus não me ama, não sei quem não me ama, não sei quem. Essa guerra não é minha. Ela é sua. Se levanta como guerreiro que o Senhor está nos chamando a ser. Ele está nos equipando, Ele está dando armas. Não estou sendo... Você sabe a palavra que você tem recebido quando você vem aqui. Você sabe como tem sido quando nós nos encontramos nos retiros, como tem sido a palavra de Deus, o que ela tem movido no seu coração, mas responda a isso. Responda a isso em nome de Jesus. E crescer faz parte. Faz parte ter experiências com Deus. Crescer é bom. Crescer é bom. Crescer é importante. Crescer... É que eu me lembrei, eu não queria ficar falando, mas me lembrei da Mariana que fala assim, mamãe, eu quero ser um bebê que não fala, porque aí eu pego no colo e tal. Mas o bebê que não fala não pode brincar de correr, não pode brincar de esconde-esconde, não pode brincar de pega-pega, não pode comer coisa mais dura, não pode se alimentar de coisas boas. O bebê que não fala não tem experiência própria de se ajoelhar e ver Deus agindo.
de se relacionar com Deus e ver Ele face a face, como Moisés viu. E nós somos chamados a isso, a ter relacionamento com Deus face a face, a falar com Ele face a face. E eu já falei uma coisa, e isso é uma revelação de Deus para mim, que nós fomos chamados, nós como sonho de Deus, esse corpo. Tem muita gente, eu creio que Deus age em outras igrejas que fazem, que às vezes não são, por exemplo, batista, ou alguma que são mais, vamos dizer, mais quietinhas, que são mais quietinhas. Nós fomos chamados para banquetear na presença do Senhor, para banquetear, para ouvir a voz dEle, para ouvir a voz dEle profeticamente em meio aos cultos, para você ouvir a mensagem, para sair da liturgia. Nós fomos chamados para viver banqueteando de revelação em revelação, de glória em glória na presença dEle, de ver Ele se manifestando. Você faz parte desse corpo. Você foi chamado para viver de glória em glória, de oração respondida em oração respondida, de manifestação da glória de Deus na sua casa, a manifestação de glória de Deus na sua casa, de miséria rompida na sua vida, a miséria rompida na sua vida, e tudo isso vendo a Deus, vendo a manifestação de Deus, vendo Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu comecei falando: santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E quando a gente está mudando, quando a gente está transicionando de fase, de uma fase para outra, de um bebê para algo maduro, tal, você às vezes tem que renunciar às coisas, você tem que perder as coisas. E eu queria falar algo com muito amor e carinho, e eu vou depois me falar, mas eu queria fazer com muito amor. Algumas coisas que você tem que renunciar. E olha, nós não vivemos debaixo de lei, nós vivemos debaixo da graça. O Espírito Santo fala conosco e a gente passa. Mas eu vou só, porque tem pessoas nessa noite, e eu sei porque o Espírito Santo falou, emperradas nessa fase de transição, que tem que mudar de nível, e que Deus já determinou isso sobre a sua vida. Então veja o que eu vou falar como algo do Espírito Santo para a sua vida, para que você abra os olhos para que Deus quer fazer e atuar poderosamente na sua vida. E não como uma disciplina, mas não como uma correção que não quer levar a lugar nenhum. Como o apóstolo Hélio hoje de manhã falou assim, tudo que a gente faz é para que você cresça, por amor, para que você cresça. E eu quero dizer algumas coisas que você perde. E o apóstolo Hélio falava sobre isso numa intercessão. Quando você para de beber, quando você para de se embriagar, ou quando você para de algumas vezes se embriagar mesmo com vinho, com cerveja, seja lá com o que for, você perde algo na sua vida. E eu quero dizer o que você perde. Você perde de verdade. Quando você deixa o alcoolismo, ou quando você deixa... às vezes até quem acha que bebe socialmente, às vezes extravasa nisso, e eu não estou aqui para julgar você, mas você sabe no seu coração. E você perde algo quando deixa isso. E eu vou te falar o que você perde. Você perde o espírito de miséria que podia atuar na sua vida. A gente aprendeu que o alcoolismo, o apóstolo Hélio falou, e por revelação, num dia, nós oramos por isso, o alcoolismo está muito ligado à miséria. E quando você não deixa isso na sua vida, é uma porta muito aberta para o espírito de miséria entrar na sua vida. Então, Luciana, o que eu perco quando eu deixo de beber? Porque muita gente olha e fala, mas é difícil, tem que parar com não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. E eu quero dizer para você, o que eu estou dizendo, na verdade, é que você não perde nada. Pelo contrário, você para de beber e vai embora um espírito de miséria do capeta da sua vida. Você entende isso? Você para de beber e a sua geração é alcançada com bênção, porque a maldição do capeta que vinha de geração em geração, que atingia a sua vida, um espírito de alcoolismo que trazia doença, que trazia miséria, e não só miséria na área financeira, mas miséria espiritual, miséria no casamento, miséria nos seus filhos, miséria de relacionamento. Essas coisas todas trazidas, elas não têm mais espaço, você não perde nada, você entende isso? Você entende isso? Não perde nada.
E quando você... Eu vou falar de outras coisas básicas. E santidade é muito mais que isso. Eu já vou falar, já que santidade é muito mais que isso. Isso são coisas básicas para você acordar que com Deus não tem troca. Com Deus não tem troca. O Deus que eu conheço não tem troca. Eu não tinha visão para profissão nenhuma. Eu me formei em odontologia, eu ia trabalhando, eu era assim. Hoje Deus me deu uma visão do que Ele quer de mim, da excelência que Ele quer, da onde Ele quer que eu chegue. Que, meu Deus, só por revelação, só pela graça. Eu não troquei nada na minha vida, eu já disse isso aqui. A gente não troca nada. Olha a sua família. O que mais que a gente troca? O homossexualismo. Quando isso serve não para nós que estamos aqui, espero, mas para você evangelizar às vezes, para falar, o que o homossexual perde quando... Tamanho da brecha. A Bíblia fala que doenças como AIDS, a Bíblia fala que doenças vêm por causa da inflamação de homens com homens e mulheres. A Bíblia fala, quando deixa o homossexualismo, às vezes a gente fala assim, né? Eu odeio o homossexualismo, mas eu amo o homossexual. Meu filho, mas se você não fizer nada por ele, se você não abrir a boca, é porque você não tem noção da bênção que é se ele largar isso. O sexo antes do casamento, o sexo ilícito, a gente vê como uma proibição, eu não posso. Gente, mas olha o que se perde. Se perde uma gravidez indesejada, se perde. Eu estou falando de coisas naturais, fora as espirituais. Quando você adora a Deus, como a gente fala de corte, como a gente fala de relacionamentos santos, quando você adora a Deus com isso, o que você colhe no seu casamento, não tem preço. Não tem preço, não tem troca. Quero que você saia daqui nessa noite entendendo que com Deus não tem troca. Quando você dá o seu tudo, quando você dá o seu melhor na oferta, não tem troca. Eu tenho tomado cuidado com isso, com meus filhos, porque mamãe, Deus multiplica o dinheiro? Multiplica. Então eu vou dar tudo. Não é assim. Porque você tem que fazer de todo o seu coração, porque senão nada adianta. Você tem que fazer de todo o seu coração. De todo o seu coração. Mas o que Ele prometeu é uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É isso que Ele prometeu. Sabe o que Ele prometeu? 30, 60, 100 por 1. Que troca é essa que você dá 1, recebe 30? Que troca é essa que você dá 1, recebe 60? Que troca é essa que você dá 1, recebe 100? Que troca é essa? Declare isso na sua vida. Que troca é essa? Que troca é essa que você tem que fazer? Que é que você não pode renunciar? Que porcaria do inferno que você não pode renunciar na sua vida para viver o plano de Deus para você? E se você acha que eu estou sendo radical, eu vou dizer... E eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que eu estou sendo radical, eu estava lendo algo. Radical foi o Lutero, que enfrentou uma igreja inteira e encravou 95 teses contra a igreja na porta. Ele foi contra uma igreja inteira somente com a revelação da parte de Deus. Radical são aqueles que morreram nas fogueiras e tal. Eu sou um protótipo de radical. Mas eu vou dizer para você, ainda vou ser melhor. Ainda vou ser mais. Porque para Deus é tudo. Para Deus é tudo. É tudo, porque eu sei quem Ele é. E avivamento, Deus colocou isso no meu coração e eu sei que isso vai se destrinchar em muita coisa. Avivamento é conhecer a Deus. E quando você conhece, meu filho, você se entrega. Eu estou com mania de falar meu filho, mas é meu irmão. Meu irmão, você se entrega, você se doa, você entende que o que você vive aqui é algo muito pequeno perto do que Ele conquistou na eternidade. Perto do que Ele conquistou. E olha, Ele promete vida abundante aqui. Ele promete o céu na terra aqui. Ele promete isso para a gente. Não tem troca. Não tem troca você ter. E aí, eu estava conversando com... Um dia eu tive que sair lá da frente do consultório e fui, pela primeira vez, eu nunca tinha atravessado a rua para ir num comércio que tem lá. E aí estava conversando com o rapaz e ele falou assim para mim. Falou, nossa, o Felipe conversa comigo, mas conversando assim, ele falou, mas eu vou te falar a verdade. Eu achava você meio arrogante, porque nunca cumprimentou. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca conhecia, nunca atravessei a rua, né? Aí eu falei, aí ele já perguntou do cabelo, porque ele via que eu tinha cabelo comprido. E aí fui conversando, aí ele falou, olha, é verdade, você não é arrogante do jeito que eu pensei.
E gostei de tudo que você falou. É verdade, só não gosto muito do fanatismo. Né? E ele não estava me chamando de fanática. De verdade. Ele estava falando a respeito assim, porque o que eu estava falando para ele era a vida, eu tenho certeza, porque é isso que eu vivo. Mas ele estava falando assim, não gostava de fanatismo. E eu saí com aquilo porque, na verdade, se me acha fanática ou se não me acha fanática, eu não me importo muito. Eu sei que eu tenho plenitude na minha vida. Eu sei que eu sou feliz. Daí, se você quiser me chamar de fanática ou não, eu não me importo muito. Mas o fanático, segundo Aurélio, ele fala o seguinte, ó. Perdi. Pulei um monte de coisa aqui. Bom, mas segundo Aurélio... Deixa eu voltar, Vou seguir a ordem daqui. Vou falar de outras coisas que a gente perde, que é mais legal. Que é mais legal, não. Isso que mantém a ordem aqui. A ordem aqui. Eu tenho mania de não escutar muito. Eu falei para o apóstolo que eu podia ser um pouco radical, porque eu sei que isso não se faz muito, né? Mas eu tenho mania de não escutar música que não seja cristã. Esse é um hábito meu. E eu vou explicar o porquê. Porque Deus me chamou para ser exemplo, eu sei disso. E eu sei que Ele está requerendo de nós santidade num tempo, porque Ele quer revelar mais da sua glória. Então, eu vou explicar. Eu não sei em que sociedade você vive, mas eu não tenho tempo de ficar fazendo nada. Eu estou falando com os adultos, eu sei que os adolescentes é diferente, eu vou dar um adendo, mas eu não tenho tempo de não fazer nada. Eu quero que as coisas produzam algo na minha vida. Eu quero que elas produzam. Então, quando eu entro no carro, se eu ouvir um louvor, meu filho, meu irmão, que legal que é. Eu estou crescendo, eu estou sendo edificada, e eu choro, e eu oro. E, às vezes, esses momentos de louvor no carro são importantes para mim, para a minha edificação. Um dia eu fui dar uma aula mesmo, um seminário, na minha área lá. E aí, no meio dele, eu falei assim, eu vou citar algo de alguém que está aqui, que perguntou a respeito disso, mas porque edifica. Porque se não edificasse, eu não falaria. E aí, o edifica pegou, porque todo mundo gostou do edifica. E a minha vida ela é mais ou menos assim. Se não edifica, não serve para mim. Porque eu não tenho tempo para perder com coisas que não tem nada a ver. Aí você vai falar, Luciana, mas isso não tem nada a ver. Por isso mesmo. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver não cabe na minha vida. Nada a ver não cabe na minha vida. Até o tempo de descanso para mim. Ontem, olha que sem hipocrisia, eu dormi das 2 às 6. Eu precisava desse tempo. Meus filhos foram no cinema. E eu dormi. Quanto tempo fazia que não dormia a tarde inteira? Que delícia. Mas um tempo que eu sabia que eu precisava disso. Que gostoso você fazer as coisas com precisão. Né? A televisão. Eu sei que muita gente aqui também não tem muito tempo de assistir televisão. Mas até filme que não tem nada a ver, às vezes... nunca peguei um filme para assistir. Para falar nunca, eu não me lembro. Meu marido está ali, testemunha. Mas para assistir sozinho? Para assistir sozinho, no nada, vou descansar assistir um filme? Não. Assistir filme tem que ser de mãozinha dada, né? Comendo uma pipoca com as crianças. Atualmente, desenho é o que mais assisto. Assistindo essas coisas. Tem que produzir algo. Tem que produzir algo em mim e produzir algo nas pessoas que estão comigo. Agora, fala comigo se não é verdade. Você chega na sua casa, você liga a televisão, emenda uma novela... Não é verdade com todo mundo, mas se você emenda uma novela na outra, chega no final da noite, às vezes você dá uma brigada com a esposa, influenciado pelo que você ouviu, já vai dormir quentinho. E o que você foi edificado? E o que produziu na sua vida? Se você tem tempo para o nada a ver... Gente, eu não tenho. Eu não tenho esse tempo. Eu quero ver meus filhos crescendo na graça. Eu quero ter comunhão com eles, porque eu trabalho fora. Eu quero ver... eu quero orar, eu quero ler a Bíblia. Não tem tempo para nada a ver.
vou falar com menos peso para você. Eu não estou sendo radical. Eu estou dizendo que Deus tem muito para a sua vida. Com Ele não tem troca. Deus tem muito para a sua vida. E essa responsabilidade não está sendo sobre mim. Eu sei o que eu colho. Amém? Pela graça de Deus. Tenho certeza disso, que é pela graça de Deus. Eu sei que eu tenho pecado para me arrepender, que se eu passo o dia batido, nem percebo. Eu sei que tem coisas que eu sei que eu erro. E que se eu não paro para refletir e para ver o que Deus está falando, sabe quando eu vou crescer? Nunca. Nunca. Para os adolescentes só queria falar, porque às vezes tem tempo. Às vezes tem tempo, né? Tem gente que tem tempo. Tem gente que tem... E uma das coisas que a gente sempre ouve é o nada a ver, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas tem muita música cristã de muita qualidade. Muita qualidade. Se vocês não conhecem, procura o Toninho, procura o Alan. Pode me procurar também. A gente tem coisas para indicar, muita qualidade. Tem muita coisa excelente sendo produzida e que pode impactar a vida dos seus amigos. Pode impactar a vida de outras pessoas. Qualidade musical. Qualidade musical com edificação. Isso tanto em português quanto em inglês. Então, quem quiser, procura a gente. Vai saber. Amém? Estou falando porque às vezes tem tempo de ficar ouvindo, de curtindo uma música. É legal. É muito legal. Fanático, segundo Aurélio, é aquele que segue cegamente uma religião ou partido. Eu vou falar para você, se você sabe o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você a respeito da cegueira. Ele conquistou vista. Ele veio da vista aos cegos. Amém? Fanático é aquele que segue, que é cego para seguir alguma coisa. E eu falo para você que tem fanáticos dentro da igreja. E quem é o fanático? É aquele que não tem a mente de Cristo para receber o que Deus tem. E Deus tem uma novidade a cada dia. Sabe quando você fala assim, o apóstolo Hélio falou sobre isso hoje de manhã. Fala assim, nossa, isso aí é algo novo, não entendi. Não quero saber e já julgo quem está pregando e já fala. Você está sendo fanático. Você está sendo cego para o que Deus está querendo falar. Você está sendo cego e isso é ser fanático. Sabe quem encaixota Deus e fala Deus é assim, vai fazer assim porque é assim? Nosso Deus é um Deus dinâmico e de poder. Ele age do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E isso é não ser fanático. Amém? Agora, vou repetir de novo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? E mesmo não me importando com ser fanático ou não, tem outra definição de fanatismo, que fala que é ser apaixonado. É ser apaixonado por um time ou por um... Essa é a definição popular do fanatismo. E eu vou dizer para você, você pode falar, então eu sou. Ainda assim, nós não somos fanáticos. Eu vou te explicar o porquê. Que a minha paixão e a sua paixão deve ser, em primeiro lugar, por Deus. Segundo lugar, paixão por vidas. E pelo seu propósito. Que o seu propósito acaba alcançando vidas. Mas é por Deus, por vidas e pelo propósito. Não tem paixão por vir à igreja, mas acima dessas coisas. Não tem paixão pela religião. Se você tiver alguma paixão pela religião, eu tenho paixão pelo relacionamento com Deus. E se você é apaixonado por alguém, não é ser fanático, é ser apaixonado. Então nem aí cabe o fanatismo. Fanático é você se encaixotar a Deus e não permitir que Ele mude nada. E o evangelho de Cristo pregado desde a época de João Batista, qual é? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aqui eu já expliquei 1000 vezes sobre isso. Acho que 1000 vezes não, porque eu nem preguei tudo isso. Mas, quando eu prego, eu falo, o arrependei-vos que está aí, no João Batista, é o metaneu, ou metanoia, de mudança de mentalidade. Esse é o arrependimento que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você queira, como está em Romanos 12:2, renovar a sua mente. Esse é o arrependimento que Ele quer.
Essa era a pregação de João Batista e a pregação de Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Se arrependa e muda de mentalidade, porque é possível hoje você viver o céu na terra. É possível hoje você ver doenças sendo curadas. Arrependei-vos hoje e muda a sua mentalidade para você viver o que Deus tem para você, que é possível ver o seu casamento restaurado como nunca foi, nem no princípio. Arrependei-vos hoje, que é possível você ver que a profissão da sua vida, que você achava que já estava bom ou que achava que não estava, faz parte do propósito de Deus para a sua vida e vai te levar a algo que você nunca sonhou. Arrependei-vos hoje, muda a sua mentalidade para ver o que Deus tem para você e para viver, para você colher e comer o melhor dessa terra, o que Ele não preparou para ninguém que não seja filho dEle. Arrependei-vos hoje, mude a sua mentalidade, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, mas nós temos o Espírito Santo que nos ensina diariamente e fala, e me comunica, e fala do meu propósito, e fala onde eu vou chegar. E ainda assim, fora o Espírito Santo que fala, arrependei-vos hoje, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda a gente nem entendeu tudo que Deus tem para nós, mas Ele está querendo fazer. Mas sem santidade ninguém vai ver a Deus. Amém? E Deus é um Deus de novidade, Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus... Eu penso que a eternidade inteira a gente vai ter para descobrir os atributos de Deus, né? Não só para descobrir, mas para contemplar o que Deus é. Por isso que a eternidade vai ser maravilhosa. Porque a gente não imagina quão dinâmico é, como que Ele atua, quão bom Ele é, quanto Ele te ama. Como o diabo quer roubar essa verdade da sua vida, do quanto Ele te ama. Quando algo vem na sua mente falando, não, isso é privação, vou te dizer, o inferno é quem priva a gente. Deus libertou. Deus nos fez livres. E a escolha é minha de viver o que Ele tem para mim ou não. Ele fala, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. E eu queria encerrar, sabe? Eu tinha outras coisas que eu ia... Pode falar? A respeito do que eu falei hoje de manhã, das palavras? Tá. A gente foi 2 dias num congresso em São Paulo. E nós chegamos lá. E muita coisa do que Deus falou lá, Ele já estava falando aqui. E eu vou só repetir algumas coisas assim. Um dos pregadores que veio de fora, lá do... Não sei de onde, veio de fora pregar lá, um profeta lá. Ele deu 14 tópicos. O primeiro tópico dele é que Deus estava trazendo um novo som. Esse era o primeiro tópico. Uma coincidência, né? Aí um dos outros tópicos era paixão. E outra, paixão por propósito, paixão por vidas. Foi muito falado. E eu vou falar algumas coisas, mas outras nem vou falar. Mas o ano passado o apóstolo Eli fez um culto e falou assim, que nós viveríamos 7 anos de abundância. 7 anos, que Deus estava falando, 7 anos de abundância mesmo. Como 7 anos de José antes, 7 anos de José depois. 7 anos de abundância. E o Senhor trouxe isso sobre as nossas vidas. Quando chegou nesse ano, no meio do ano, perto do culto da virada, eu chamei o Felipe e falei, Felipe, Deus está dando mais um ano, 7 anos a partir de agora. E eu achei que era só para mim. Eu no meu egoísmo, coordenando intercessão aqui, né, vivendo na intercessão, achei que era só para mim. Falei, Felipe, Deus está dando um ano a mais para a gente, são 7 anos a partir de agora. E aí, quando eu cheguei lá em São Paulo, o rapaz veio falar 2, sobre 7 anos que o Senhor vai trazer de ouro, 7 anos de abundância, 7 anos de prosperidade sobre a igreja do Senhor na nação. Na nação. Primeiro, não era só para mim. Segundo, não é só para o sonho de Deus. Terceiro, a igreja de Deus para a nação. Se você estiver disposto a viver a santidade que Deus tem te proposto e adotar uma postura de guerreiro para guerrear e conquistar tudo que Ele está te propondo, você vai viver isso. Que isso está sobre nós. Agora, eu falei para o Felipe, um ano a mais para a gente. Aí quando eu fui falar hoje de manhã, eu falei, para o sonho de Deus, Deus trouxe um sonho, um ano a mais, né? Então eu falo isso sobre a sua vida. E o que eu queria com tudo isso? Tem várias outras coisas
O extra. E ó, que coincidência. Ano do o extra. Esse é o ano do extra sobre a nossa vida. Esse ano é extra. Esse ano é o café com leite na história, é o extra da nossa vida, né? Começou um ano passado, o ano do extra continua 6, né? Ai, que legal. Muito bom. É aquela revelação delas aqui, né? Muito bem. Tremendo. Deus é bom demais. E o que a gente pede, e o que eu falava, é que essas revelações, na maioria das vezes, vêm através, às vezes, Z, K, mas a maioria através do apóstolo L e Kiko, que pregam, né? E das outras pregações que a gente ouve. Mas o apóstolo L e o Kiko. E o apóstolo L, muitas delas já tinham falado. Ele falava assim 2 vezes na intercessão, acho que 2 ou 3 vezes, ele falou: eu vejo Deus como um avião querendo pousar e não tem lugar para pousar. Aí saímos daqui para ir lá e falando o profeta: Deus está como um avião sobre a nação, querendo pousar. E vai pousar sobre a cabeça do inimigo. Amém? Amém? O que eu estou querendo dizer para você é que nesse lugar tem homens de Deus que ouvem a voz de Deus. E Deus está requerendo da minha e da sua vida que a gente passe a crer e ter atitudes segundo o que a gente está ouvindo do Espírito Santo através da vida deles. Amém? Para você viver tudo o que Deus tem para você. E então, queria falar disso, de como Deus falou que usa as pessoas nesse lugar, que Ele usa a vida do apóstolo L, só que a gente precisa, fecha o ouvido um pouquinho, a gente precisa tirar o peso. Deus falou para mim que tem muito peso sobre a vida dele. Nós precisamos, ministério, tirar o peso que está sobre a vida dele. E a gente vai fazer isso crendo na palavra que o Espírito traz através da vida dele. Você entende? Igreja, tem muito peso sobre os seus líderes que você pode guerrear. Que você pode pôr a perninha lá e não esperar que a gente calce a calça, vista a roupa, como se não fosse com você. Tem uma guerra acontecendo. E você, quer queira ou quer não, já é um guerreiro capacitado para guerrear nela. Amém? Amém? Coloque-se de pé que eu quero terminar, eu quero falar algo para você. O que eu vim trazer hoje na noite foi uma palavra que eu vou falar para você do que é essa palavra. É uma palavra de morte. Não é? É uma palavra de morte. Mais uma vez eu falei: Deus, o que o Senhor está falando? E Ele falou de morte. Mas eu queria falar para você: não se engane. Não é morte de nada bom que tem na sua vida. É morte do que te levaria a caminhos de morte. É morte das coisas que te impede de ver o reino de Deus e a glória dele sendo manifestada. É morte de viver o que Deus tem para o seu casamento, para a sua família, para a sua cidade. Deus nos prometeu essa cidade. Nós não vamos ganhar. Agora fala, Luciana, você é fanática. Pode falar. Você não vai ganhar essa cidade parcialmente. A gente não vai ganhar essa cidade. Deus falou: Taubaté é terra de adoradores. É assim que ela vai ser conhecida. Terra de adoradores. E você faz parte disso. E sem santidade ninguém vai ver a Deus. E se você não vê a Deus, você não vai fazer parte desse processo. Amém? O que eu estou dizendo hoje, o que eu estou trazendo, eu sei que é uma palavra que faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? Faz, nossa, mas estava tão acomodado aqui, mas estava tão bom. Mas eu quero que você saia daqui com fogo no seu coração, sabendo que, tendo essa certeza e ativando a sua fé para isso. Se você crê que é o Espírito Santo que está falando com você nessa noite, através da minha vida, se você crê nisso, que com Ele não tem troca, que Ele é muito melhor do que qualquer porcaria que o mundo pode te dar. Por isso que a Bíblia fala, sem dar nó nas palavras, que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. O que Ele dá não se compara. O que Ele dá não se compara. O que Ele tem de amor e paixão, você nunca viveu em nenhuma loucura que você fez no mundo. Amém? Amém. Então eu vou convidar assim, vou fazer um apelo. Não tive nenhuma musiquinha de fundo.
O apóstolo Hélio, acho que um culto ou 2 atrás, eu lembro que no começo de um e depois no final de outro, ele falou, morra, 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 morra. Eu falei, de novo, Deus? Ele falou, de novo. E para por aqui? Não. Santificação é um processo e não acaba, porque nós não vamos estar perfeitos tão cedo. Mas nós vamos estar prontos para o que Deus tem a fazer no nosso meio, se você se dispor a viver o que Ele está te propondo. Amém? Não quero pedir que você venha à frente para, mais uma vez, falar eu renuncio isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Para fazer promessa ou fazer voto de tolo, porque eu estaria levando você a algo pior ainda. Se você tem dúvida do que você quer na sua vida, eu queria que você ficasse no seu lugar. Mas se você tem sede, como eu tenho, de transformar essa cidade, de transformar essa sociedade, se você tem sede de conhecer mais a Deus, passando pelo processo de santificação que Ele tem para a sua vida, ainda que pareça perda aos seus olhos, porque elas não são, aí eu quero te convidar para vir na frente. Amém? Se você quiser essas perdas na sua vida, que elas parecem perda aos olhos humanos, e você sabe no seu coração, porque o Espírito Santo está nesse lugar, o Espírito Santo se manifesta aqui. Eu quero me despedir dos irmãos que estão na internet. Espero que vocês tenham sido abençoados. Vou orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é tão lindo o processo de santificação que o Senhor propõe para nós. É tão lindo ver o que o Senhor quer fazer no nosso meio, que o Senhor quer que nos santifiquemos, quer para te ver, porque quer manifestar a sua glória. Eu te peço a todos que estão ouvindo, a todos que receberam essa palavra pela internet, Pai, em nome de Jesus, Pai, que recebam no seu coração, que sejam terra férteis para viver, Pai, o que o Senhor está propondo para eles. Nesse tempo de renúncia, sim, um tempo que parece perda aos olhos naturais, Pai, que eles tenham força, que eles tenham ânimo, que eles vejam o fogo do Teu Espírito Santo, lembrando Ele sempre, como em Abacuque, como um outdoor, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu reino, que é um padrão totalmente superior a tudo que nós vivemos nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo, venha o Teu reino sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.